Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de setembro. Eu sou a Cal, eu faço parte aqui do time da Rede Sul, do time de líderes, e é um prazer ter você aqui com a gente, viu? E para quem está chegando e não sabe o que é o cartão Rede Sul, onde está entrando, embarcando nessa live que vai ser incrível, chega mais que eu vou te contar um pouquinho. Nós somos um cartão de benefícios com foco na medicina preventiva. Isso mesmo, a gente está aqui para ajudar a cuidar da sua saúde e da sua família. E além de cuidar da saúde, também cuidar da sua vida e do seu patrimônio, do seu lar. Isso mesmo, com os nossos seguros. E nesses mais de 20 anos de história, a gente já impactou a vida de mais de 90 mil clientes e de mais de 1.000 parceiros conveniados em mais de 200 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. É bastante coisa, né? O que nos orgulha muito e é a certeza que todo dia a gente está indo no caminho certo e fazendo a diferença na vida das pessoas. E nesses nossos parceiros, nós temos diversas especialidades médicas, além da parte odontológica, exames de laboratório, exames de imagem e a parte de farmácias. Então é a garantia que você terá um atendimento particular, sem carência, sem demora, sabendo certinho o horário que você vai ser atendido, o valor que você vai pagar e tudo isso economizando, porque você tem um atendimento particular, mas paga muito menos. É um pacote completinho para você que quer ser Rede Sul ou já é cliente também. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre o nosso plano, ou se tiver alguma dúvida, deixe uma mensagem aqui pra gente, que depois a gente vai ter o maior prazer de conversar um pouquinho com você e te apresentar. E se você já é nosso cliente, deixe um coraçãozinho aqui pra gente. A gente vai ter o maior prazer de te conhecer também, viu? Então vamos lá, pessoal. E o nosso tema da live de setembro é nutrição e atividade física. Como elas podem te ajudar a prevenir doenças. E eu tenho certeza que a primeira coisa que está passando aí na sua cabeça é que o principal benefício da atividade física é a perda de peso. Acertei? Levanta a mão aí se você também pensou isso. E se eu te disser que, na verdade, ter uma vida ativa é capaz de proporcionar muito mais do que a perda de peso. Inclusive, a boa alimentação é muito mais importante para conseguir isso do que o treino, tá? Os exercícios físicos, eles atuam como remédio universal e barato também. A prática, ela promove saúde física e também mental, prevenindo muitas vezes e até tratando doenças crônicas e além de ajudar a ter uma vida com muito mais qualidade. Então fica aqui com a gente que a gente vai contar tudinho pra você. E a nossa convidada de hoje é a Franciela Santin. A Fran tem 40 anos e dá uma olhada aqui no currículo dela. Ela é graduada em Comunicação Social e Jornalismo, pós-graduada em Comunicação e Marketing, pós-graduada em Comunicação, Informação e Cultura, mestre em Ciência da Educação, graduada em Nutrição, pós-graduanda em Nutrição Esportiva Funcional. E além disso, atualmente ela é nutricionista esportiva, atendendo atletas amadores e profissionais do Brasil e fora do Brasil. Olha só. E agora, dá uma olhadinha aqui na história da Fran. A Fran, há 7 anos atrás, ela tinha uma vida sedentária. Levanta a mão aí quem se identifica com ela. E ela não praticava nenhuma atividade física e se alimentava apenas de produtos industrializados. Até que em setembro de 2014, ela conheceu a corrida. Ela entrou numa assessoria esportiva para ajudar o esposo a perder peso. Olha só, unidos pelo amor, pessoal. E no começo ela não queria, ela não tinha interesse no esporte. Mas para poder ajudar o esposo, parceria, ela abraçou essa causa e foi junto. E aí, com isso, nesses 7 anos, né, ela se tornou ultramaratonista. Uau! Que história, né, pessoal? Fran, seja muito bem-vinda à nossa live. Conta um pouquinho aí pra gente sobre o teu esportiva
e como é que você conseguiu sair do sedentarismo para se tornar hoje uma ultramaratonista, Fran. Boa noite, que prazer estar aqui com vocês, conversando, né? Certamente, quando você falou, levanta a mão aí, quem também se identifica, sem dúvidas, né? Muitas Sim. pessoas aí estão pensando, poxa, eu tô nessa, né? Mas é totalmente possível a gente sair de uma vida sedentária e ir para uma vida mais saudável. Legal, Fran. Muito bacana, porque tenho certeza que muitas pessoas também se identificam com isso. E saber que também, né, uma profissional, né, saiu disso, a gente se conecta e sabe que é possível também, né? Totalmente possível, porque, né, veja, 7 anos atrás, eu sempre brinco, né? Eu não ia na esquina que não fosse de carro, tinha que ser de carro, né? E aí, com Sim. essa necessidade do meu esposo perder peso, eu fui para ajudar ele. No final das contas, quem mais se ajudou fui eu, porque a própria corrida me levou a mudar minha carreira profissional, né? Então, Então, isso que eu ia perguntar se foi isso que estimulou a mudar realmente o lado profissional. foi sim, né? Eu atuei aí 20 anos na área do jornalismo. Primeiro com jornalismo esportivo, né? Em jornal, rádio também, fazia umas participações em televisão. E acabei depois indo mais para a área da comunicação empresarial, que é também, né, uma área aí da comunicação. Mas eu já vinha com a ideia, né, depois desse tempo todo, de mudar aí a minha carreira profissional. E comecei a correr para ajudar meu esposo e eu não tive dúvidas, né? Ou eu iria para educação física naturalmente, né? Ou para Aham. nutrição. E aí a nutrição me chamou a atenção. Eu já entrei na faculdade com, né, essa intenção de trabalhar mesmo com a nutrição esportiva. E foi o que acabou acontecendo, né? Fiquei 3 anos fazendo estágio na área, no Avaí Futebol Clube. E aí hoje, claro, né? É natural que quem me procure mais são os corredores, né? Mas Sim. é óbvio, eu atendo todo o praticante de atividade física e aquele que naturalmente está no desejo, né? De entrar, porque não tem como a gente dissociar a atividade física de uma boa nutrição, né? Eu aprendi isso na prática. Eu comecei a correr e eu senti a necessidade de ir para uma nutricionista. Então, esse tempo todo, até que eu me formei, eu fui acompanhada por uma nutricionista, né? Então, uma coisa acaba levando a outra, não tem jeito. Ai, que bom, Fran. Muito bacana saber disso, viu? E até para a gente já trazer alguns fatos bem bacanas aqui sobre o nosso tema da live, né? De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a atividade física regular ela é fundamental para prevenir e controlar doenças cardiovasculares, né, como infarto, AVC e a pressão alta também, a diabetes tipo 2 e diferentes tipos de câncer. E também contribui para amenizar sintomas de depressão, que querendo ou não é o setembro amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Então já é um tema bem bacana para a gente estar abordando também. E ajuda a reduzir a ansiedade, a reduzir o declínio cognitivo, melhora a memória também, né? E outros estudos apontam que a prática ajuda a inibir quadros comuns do envelhecimento, como a osteoporose, né? E além disso, a prática da corrida, a musculação, a dança, o pilates promovem a melhora da circulação sanguínea, trazem o equilíbrio dos níveis hormonais, reduzem o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalece o coração, os músculos, os ossos e o sistema imunológico. E para a gente ter ganhos em qualidade de vida, a alimentação saudável e atividade física, elas caminham de mãos dadas, não? Como você falou, não tem como estar separado, né? São um casalzinho ali. E a alimentação é um dos fatores mais importantes para garantir esse bom desempenho em qualquer atividade física que você escolher, né? Ou seja, o cardápio de quem se exercita deve ser bem completo, equilibrado, bem balanceado, com todos os nutrientes que supram essas necessidades, né, tanto nutricionais quanto energéticas, de forma adequada. E uma coisa também importante para se destacar, que a nutrição correta, ela garante maior rendimento para os seus treinos, né? E além de reduzir fadiga, auxilia no período de recuperação, diminui o risco de lesão. Resumindo, quem não se alimenta bem e de forma estratégica corre o risco de prejudicar a recuperação muscular,
após o exercício. Também tem a possibilidade de desenvolver deficiências nutricionais. Fran, falei alguma mentira? Nenhuma. Aliás, né? Todos os dias eu recebo no consultório, né, atletas, praticantes de atividade física que me procuram justamente, né, porque identificaram de alguma forma essas deficiências, né? Porque acaba que no final das contas, vamos pegar a corrida, né? Você começa a correr, você não sabe muito sobre, né? Você começa por algum motivo, normalmente acaba sendo por uma questão de perda de peso, e você vai. E à medida que você vai avançando, você vai percebendo a necessidade de ter os profissionais da saúde contigo, te auxiliando, né? E a nutrição acaba vindo, porque é constante, né? Os atletas que acabam tendo, sim, uma demora na recuperação muscular ou que não se sentem com energia para fazer os seus treinos, né? Porque eu sempre falo, é importante treinar, mas treinar bem. Terminar bem o seu treino, terminar bem uma competição, né? Não é terminar lá e no dia seguinte você não poder nem andar, você tá com dificuldades, porque a maior parte é atleta amador. Então, no dia seguinte vai trabalhar, né? Terminou a prova de corrida, vai trabalhar no dia seguinte, né? Então, é isso mesmo, né? A nutrição vem muito para esse apoio. E o que acaba, às vezes, é que o atleta, ele aumenta muito o seu volume de treino semanal. Então, acaba aumentando a distância, né? Acaba aumentando a intensidade. E a gente acaba tendo deficiências de alguns, né? Macro e micronutrientes, né? Ou seja, ele não ingere a quantidade adequada de carboidratos. Ele não ingere a quantidade adequada de proteína. E acaba tendo, né? Uma série aí de situações incômodas. Por quê? Durante a atividade física, a gente promove microlesões, que são positivas se eu tiver uma recuperação adequada, né? E aí eu preciso, sim, de carboidrato e proteína para fazer essa recuperação adequada para mim, né? Então, por isso, né, o profissional de atividade de nutrição, ele acaba conseguindo entender, fazer, né, os cálculos adequados para o atleta que ele atende. Então, micronutrientes, né? Normalmente, o que no corredor acaba, né? Ferro, vitamina B12, porque nessa microlesão que a gente causa, eu tô ali, ferro tá saindo junto, né? Então, acaba tendo essas deficiências. Aí, chega no consultório, ai, Fran, nossa, se eu me encostar na parede, é capaz de que eu fique ali de tão cansado, né? Vou olhar o exame de sangue, ferro, B12 baixos, né? Então, a gente consegue trabalhar com a alimentação dando esse suporte e quando, né, a alimentação não dá conta, aí sim a gente entra com uma suplementação para fazer, né, esse casamento. Mas a base sempre é a comida, a alimentação. Legal, Fran. E aproveitando, quem tiver alguma dúvida, já aproveita e deixe nesse balãozinho aí com pontinho de interrogação que tá aparecendo, que depois a gente vai perguntar para Fran, tá bom? Fran, conta pra gente, quem é sedentário? O que tem que fazer primeiro? Porque é tanta coisa que a gente fica perdida. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar? Eu tenho que procurar o exercício? Eu tenho que procurar o nutricionista esportivo? O que a gente faz? Muito bem, então quem é sedentário, eu sugiro que primeiro busque a atividade física, né? Não primeiro a nutrição. Primeiro defina que esporte vai querer fazer. Por quê? Tem que ser bom de fazer, tem que ser prazeroso, né? Então, óbvio, eu falo de corrida porque é o que eu faço, mas a gente tem inúmeros esportes, né? Até uma caminhada, né, organizada, planilhada, né? Ela também vai te servir para você sair, né, desse modo sedentário. Mas o principal, busque ajuda profissional. Então, por exemplo, quem está querendo ir para a corrida, e vamos lá, é o mais fácil de iniciar. Você não precisa de nada, né? A gente acaba falando da corrida porque é isso. Porque você vai lá, vou querer iniciar no tênis. Poxa, você vai ter que ter uma raquete logo de cara, você vai ter que ter a bolinha, você vai ter que alugar uma quadra para treinar e assim por diante. A corrida não tem. Você faz em qualquer lugar. O que acontece é que muitas vezes as pessoas iniciam sozinhas e acabam se frustrando, porque acaba vindo lesões, porque acaba fazendo mais do que aquilo que deveria, ou faz um dia, doeu, no dia seguinte já não vai. O começo não é fácil, gente. Se fosse fácil,
todo mundo estaria fazendo. Se fosse fácil, a gente não teria mais de 50% da população brasileira com sobrepeso. Se fosse fácil, a gente não estaria nessa live falando sobre o assunto, né? Então tem que insistir. Mas a ajuda especializada, ela vai te motivar, ela vai colocar um volume adequado, né, para você. Então, assim, quem tá querendo correr é buscar uma assessoria esportiva. A gente tem inúmeros em todo lugar do Brasil. A gente tem assessorias esportivas, que é aquele treinador, aquele profissional de educação física, que tem lá a sua assessoria e tem desde o iniciante até o atleta mais avançado, né? Começa por aí. Naturalmente, você vai perceber a necessidade de incluir a nutrição num próximo passo, né? Então, é muito mais importante iniciar a atividade física e aí sim depois vir com a nutrição. A nutrição esportiva, por mais que sim, ela tenha um foco, né? No esporte, ainda assim, em hipótese alguma, ela deixa de lado o entendimento da saúde desse, né, atleta, desse praticante de atividade física. Então, mesmo quem está iniciando, né, não se preocupe ao procurar um nutricionista esportivo, que ele vai ter um olhar só para o esporte. Não. Por quê? Se não tiver a base de saúde boa, organizada, uma verificação dos exames, um entendimento de como tá, né, toda a sua parte ali de saúde, que a gente consegue ver por meio dos parâmetros bioquímicos, né? Não tem como eu ter rendimento no esporte, não tem como, né, eu motivar esse praticante a ele continuar, né? Então, também a gente tem esse olhar em um entendimento da saúde. Então, por exemplo, né, a pessoa que tem colesterol alto, né, o médico vai recomendar, eu não tenho dúvidas, atividade física e uma mudança na alimentação, né? Então começa, inclui a atividade física e naturalmente depois você vai incluir, né, uma consulta ao nutricionista que vai fazer sim, né, juntar esses dois, né, num casal aí que não vai ter mais como separar posteriormente. Sim, legal, Fran. E quais que são os perigos, né, que podem envolver a gente praticar atividade física com uma alimentação que não é correta, não é ideal? Sim, vai acabar que no final das contas vai prejudicar o teu desempenho. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu comecei em 2014 e eu não fui numa nutricionista logo na sequência, né? Meu esposo foi e foi lá que ela falou: você precisa procurar, né, uma atividade física, porque só com alimentação a gente não vai conseguir gerar a perda de peso que você precisa. E aí eu fui junto com ele, né, nessa assessoria esportiva, como você falou ali, bem contrariado, não queria de jeito nenhum, né? Mas para ajudar eu fui. E aí comecei a correr, enfim, e gostei. E só fui incluir a nutrição 3 meses depois. Mas eu continuei com aquela alimentação, né? Toda equivocada. Nossa, era assim, era só comidas congeladas, né? Fruta não entrava em casa, verduras não entrava, aquela alimentação básica, o feijão com arroz, que é o que mais dá certo, né? Não entrava. Só que aí eu comecei a perceber que eu não estava rendendo, né, nos treinos. Então, comia aquela comida pesada e ia treinar, era horrível, né? Me sentia mal. Então, naturalmente, você vai perceber que uma coisa não casa com a outra. E você começa a praticar atividade física, você vai vendo a necessidade de mudar os teus hábitos alimentares. Sabe aquela coisa de uma coisa puxa a outra? É super natural que isso vai de fato acontecer. Por isso que eu falo, né, de fato você começar pela atividade física e depois incluir a nutrição. Mas vamos pensar naquele, né, atleta, aquele praticante que começa a avançar na corrida e que não coloca a nutrição também como um dos seus focos, né? Muito do que, né, eu já falei, a deficiência de nutrientes que acaba acontecendo, né? Porque ele acaba tendo uma ingestão inadequada e até mesmo calórica. Às vezes, né, ele vai lá, ele treina, ele tem um número X de calorias que perde no dia e não ingere isso. Então, muitas vezes vai perdendo muito peso. Junto com esse peso, tá perdendo nutrientes porque não tá repondo, né? Eu já peguei casos, né, de praticantes de atividade física com anemia,
porque, né, ferro muito baixo, não estava se alimentando direito, e às vezes até nessa ansiedade que as pessoas têm de um emagrecimento rápido, né, acaba achando, não, é melhor eu não comer, porque daí eu vou emagrecer mais rápido e eu faço atividade física. E a gente vê, às vezes, né, até desmaios durante a atividade física. Então, assim, não é saudável, né, você fazer sem fazer os ajustes na alimentação. Para quem já tem, né, uma alimentação saudável e que acabou incluindo a atividade física depois, dificilmente a gente vai ver isso. À medida que os treinos avançarem, que o volume avançar, pode acontecer, mas é super natural que essa pessoa acabe buscando sim o nutricionista esportivo para daí fazer esses ajustes, principalmente na parte do treino. Legal, Fran. Vou ver, vou compartilhar minha experiência, vou ver se eu vou levar um puxão de orelha teu, tá? Eu também iniciei, né? Dei um empurrãozinho ali no sedentarismo, faço musculação de manhã, né? Só que eu faço em jejum, tá? É o ideal ou não é ideal ou depende? Então, a gente tem uma série de teorias a respeito, né? Hoje, se você buscar artigos, a gente vai ter, né, inúmeros a favor do jejum, a gente vai ter outros que não são a favor, né? Então, não é ser a favor ou ser contra, é entender quem está na minha frente, né? Quem é o paciente que está na minha frente, qual o tipo de atividade que ele realiza, né? Eu sempre brinco. Jejum só se for para caminhar vendo vitrine, né? Que é uma caminhadinha basiquinha, levezinha, que não vai ter problema nenhum. Mas quem busca desempenho, e aqui eu não estou falando necessariamente desempenho de um atleta profissional, nosso desempenho, aquilo que a gente quer enquanto desempenho, né? É um pouco mais difícil você conseguir ter, né? Adotando esse tipo de estratégia. E veja, ele é uma estratégia que a gente usa, né, em alguns momentos, e que ela pode ser, né, positiva dentro daquela estratégia. Então é isso, não é ser contra ou ser a favor, é entender em que momento eu vou usar essa estratégia, mas ela não é um estilo de vida, né? Um estilo de vida é aquele que é composto por uma alimentação boa, gostosa, que a gente se sente confortável em estar fazendo e que ela me dá energia para o meu treino. Mas, claro, a gente tem também indivíduos que são super adaptados, né? E que conseguem realizar. Mas eu gosto sempre de perguntar: e se a gente tentar fazer um pouquinho diferente, será que o seu desempenho não vai melhorar? Vamos tentar e vamos ver, né? Então, assim, são estratégias que a gente vai se utilizando. Nem tudo é para todos, né? Então a gente precisa de fato entender. E o que o paciente me traz é super relevante também, é como ele se sente, né? Então eu tenho, né, um conhecimento, a gente está sempre buscando aumentar teórico a respeito, né, prático, principalmente no que diz respeito à corrida, mas aquilo que ele está me falando, eu tenho sim, sem dúvidas, né, que levar em consideração. Legal, Fran. E é diferente a estratégia da alimentação dependendo do tipo de esporte que é praticado, por exemplo, para natação, né? Além de ser personalizado de acordo com cada paciente, por ser esse tipo de esporte, eu tenho que dar atenção mais nisso. Se for pilates, se for musculação, corrida, é diferente mesmo. É diferente sim, porque as vias que são utilizadas, né, em cada um dos esportes, ela é diferente, né? Então eu preciso entender, vamos lá, vamos pegar esportes de endurance, né? Como por exemplo o triatlon, como por exemplo as maratonas, as ultramaratonas, né? Então, naturalmente a gente se utiliza, né, de glicogênio muscular como a nossa fonte primária de energia. E esse glicogênio muscular, leia-se a ingestão de carboidratos, para que eu tenha, né, dentro do meu músculo essa energia para eu poder fazer essa atividade. Mas também o sistema oxidativo é utilizado, ou seja, eu também me utilizo de gordura como fonte de energia, né? Então o corpo também não vai ficar escolhendo, agora eu vou só escolher isso, só vou escolher aquilo, né? Quanto mais longa a atividade, o sistema oxidativo também
né? Ele é utilizado. Mas vamos pegar uma atividade rápida, tiro rápido, né? Vamos pegar o Bolt, né? Por exemplo, 100 metros rasos, um tirão ali, né? Ele não vai se utilizar de sistema oxidativo, né? Ele vai se utilizar de outro sistema, que tem que ser uma energia muito rápida ali para ele. Então, eu sempre brinco, não adianta eu dar palatinose pro Bolt, que até fazer efeito, ele já fez 20 provas de 100 metros no mesmo dia aí, né? Porque eu tenho uma liberação gradual. Então, a gente tem que entender cada esporte, primeiro, que sistema que se utiliza. Segundo, qual é o volume e intensidade em que esse esporte é realizado, né? E aí, em cima dessas informações, e terceiro, né? Quem é o atleta que está na minha frente? Ele quer desempenho ou ele quer simplesmente qualidade de vida, né? Então, dependendo qual é o objetivo desse atleta, eu também vou direcionar a estratégia para isso, né? Em que tempo ele vai querer realizar aquela prova. Então, os esportes, eles demandam da gente condutas diferentes, associado ao tipo de esporte, qual é o objetivo desse atleta. Terceiro, qual é a competição que ele vai realizar. Vamos pegar as ultramaratonas. Nossa, a gente tem dos mais diversos, né? Por exemplo, a gente tem as ultramaratonas em circuito, né? Até a minha colega de seleção, a Alana, entrou aí, né? Então, a gente teve recente na Alemanha no Mundial. Então, é uma prova em circuito, uma prova em circuito plano. Mas é uma prova rápida, apesar de ser 100 quilômetros. Então, o tipo de alimentação e de suplementação que eu vou usar é muito diferente de uma ultramaratona de estrada, que eu tenho um sobe e desce, que eu tô num estradão, que eu tenho um piso irregular, que esse atleta vai botar mais força para poder fazer essas subidas, para poder vencer. É outro tipo de alimentação e suplementação que eu vou usar. Um atleta de pista, como eu dei exemplo do Bolt, vai fazer 100 metros, né? Vai fazer 5.000 metros em pista. Nossa, é totalmente outro tipo de alimentação. No triatlon, né? Então, eu vi que o Gui entrou aqui, o Gui é triatleta, meu paciente, né? Então, a gente vai trabalhar um outro tipo de alimentação. Quando ele tá na bike, quando ele vai para corrida, né? Durante a natação a gente não usa, mas a gente faz uma alimentação anterior. Então, assim, esportes de luta, né? É bem diferente também do que eu vou me utilizar, por exemplo, da corrida. Então, nossa, assim, mas esse é o bacana, né? Esse é o grande, assim, o que me encanta na nutrição, é entender essas diferenças. E depois, né? Quem está sentado na minha frente, né? É a individualidade biológica, que é o princípio básico, tanto do treinamento quanto da nutrição. Legal, Fran. E você já tem aí, né, inúmeros pacientes, né, que você já contribuiu para o autodesenvolvimento, a performance de cada um. E com certeza sempre tem alguém que chega com aquele mito da alimentação, porque nós temos, né, o que mais tem aí é na internet. Conta aqui pra gente quais são as maiores pérolas pra gente desvendar esses mitos aqui pro pessoal. O primeiro deles é o não consumo do carboidrato com medo de ganhar peso. Nossa, esse é típico, Sim. né? Então é o medo de você não, né? Você não come carboidrato para não ganhar peso, né? Esse de fato é um mito. E minha imagem tá aparecendo aí, é que para mim travou. Ah, agora voltou. Foi rapidinho, Então tá. voltou. Aqui deu uma travada, mas se tá aparecendo, tá beleza. Sim. Então, esse é um dos grandes mitos, né? Então, nossa, aí eu começo a colocar carboidrato, até porque a pessoa quer ter desempenho, né? E para que de fato ela tenha desempenho, eu preciso botar a fonte de energia para ela, né? Ai, Fran, mas eu não vou ganhar peso, né? Não vai. Outra. Às vezes a gente precisa fazer ajuste de peso, né? O atleta vem, ele quer perder lá 3 quilos, às vezes, né, para chegar melhor numa competição. E aí eu acabo colocando mais comida do que ele tá acostumado. Aí, caraca, mas eu não vou ganhar, eu tenho que perder, como é que eu vou ganhar? Mas é porque ele vinha comendo, né? Eu não vou dizer errado, que não é errado a palavra, mas não estava adequado para o objetivo dele. E aí eu vou lá e acabo botando mais frutas, mais legumes. Então, de fato, ele vai comer mais, mas nós vamos gerar, né? Então, esse é um outro ponto, assim, que a gente vê claramente, né? O outro realmente tem a ver com o que você falou também, né? O querer, né? Treinar em jejum e ter um desempenho, né? E assim, principalmente para aquele de longa distância, né?
Então também eu preciso trabalhar um pouquinho isso, explicar. E o principal que a gente vem experimentando nos últimos tempos, né, infelizmente, é a mídia social, né? Ela é muito positiva, tanto que nós estamos aqui hoje, que é super positivo, mas ela também traz muita desinformação, né? Então, muita gente sem formação na área, porque eu tomo isso e isso dá certo, porque é a água com limão que emagrece, é a dieta do chá, a dieta não sei do que, né? Muito cuidado, porque a gente tem pessoas adoecendo, né? Fazendo esse tipo de loucura aí, e cada vez mais, né? Com deficiências de macro, de micronutrientes. Então, nossa, a mídia social ela trouxe muita coisa positiva pra gente, mas as pessoas precisam muito filtrar o que elas estão vendo lá, né? E principalmente quando a gente fala de saúde. Por isso a gente tem os profissionais, né? Sejam médicos, educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, cada um na sua área, né? Mas para dar esse melhor suporte de saúde, né? Você apresentava no início, né? A Rede Sul, essa quantidade de profissionais, né? Da saúde que trabalham. Então, a gente tem que cuidar muito da onde a gente pega a informação e o que vai fazer com ela, principalmente quando se trata de saúde. Com certeza, bem legal, Fran. E assim, ó, todo mundo fala: ah, você tem que ter uma alimentação saudável, mas o que que é uma alimentação saudável? Vai variar de pessoa para pessoa? Como é que eu sei que eu estou me alimentando de forma saudável? Aquele velho ditado, né? Se eu desembalo menos e descasco mais, então eu realmente, né, tô me alimentando de forma mais saudável. Se alimentar de forma mais saudável é o básico. É o feijão com arroz, é os vegetais, é as frutas, é aquilo que a nossa avó, eu sempre brinco, né? Se a tua avó não comeria, então pensa, porque se não é da época dela, né? É porque a gente está com muita coisa hoje, e a indústria e a vida moderna, né? Eu super compreendo. Ela nos trouxe essa necessidade de ser tudo muito rápido. A gente chega em casa, a gente quer jogar no micro-ondas a comida e comer, porque já tem outra coisa para fazer e chegou tarde, né? Então, assim. Mas a alimentação saudável é aquele basicão mesmo, sabe? E eu sempre falo, né? A misturinha mais maravilhosa que existe no mundo, ela só existe no Brasil, que é o feijão e arroz, né? Quem viajou para outros países aí, né? A Lana tá nos assistindo, ela sabe que a gente sofreu na Alemanha, né? Para comer bem, porque não tinha nosso feijãozinho com arroz, né? Depois que eu voltei de lá, fiquei uma semana inteira. Era no almoço e na janta, no almoço e na janta. Só queria feijão com arroz. Então é isso, sabe? A gente diminuir esses industrializados. E assim, e alimentação saudável não é que 100% do meu tempo eu só vou comer isso, tá? Não tem problema. Então, esse é um outro mito, já juntando também, que eu falo muito para os meus pacientes, né? Sim, você tem que aproveitar os momentos em família, com seus amigos. Ah, vai sair um sábado à noite, vamos fazer uma festa. Nesse dia eu vou comer uma pizza. Gente, não tem problema nenhum, isso faz parte porque a saúde ela tem que ser integral, ela é física, mas ela é mental também, né? Então, isso tem que existir, mas isso tem que ser a exceção. O problema é que isso virou a regra no mundo moderno, né? Então, é super mais fácil eu chegar e jogar uma pizza congelada dentro do forno, né? Muito mais fácil eu comprar coisinhas em pacote e ir comendo, né? As pessoas perderam um pouco esse hábito de sentar, comer. Eu sempre peço aos meus pacientes, e a janta? É comida? Não, é só um sanduíche. Então, pô, as famílias se reuniam, sentavam para comer aquele arroz à noite, a batata, a carne. Isso é saudável também, é sentar com a família, ter um momento, todo mundo conversar, né? Isso a gente perdeu muito no contexto atual. Então, o máximo é a gente buscar fazer isso, assim, sabe? De ter mais frutas, vegetais, o feijão e arroz, as batatas, entendeu? Comida, aquilo que a gente diz que é comida de verdade, né? Que ela não tá dentro de um pacote, que ela foi plantada, tirada da terra, né? Essa é a melhor alimentação que a gente pode ter. Olha, Fran, depois que tu tá falando pra gente que a gente pode jantar, porque outro mito é que a gente não pode jantar, né? Que a Nossa, gente, muito esse sempre assim, eu é. vou ganhar peso se eu jantar. Sim, se você comer.
muito mais do que aquilo que você precisa e do que você gastou, é óbvio, mas isso não precisa ser só no jantar. Isso vai Sim, ser se for no teu almoço, se for nos teus lanches, né? E sim. esse momento é super importante, porque era o momento que as famílias sentavam, contavam como é que foi o seu dia, né? Então, nossa, muitas coisas da vida moderna, ela nos tirou muito da saúde mental, por conta, assim, de mitos e da próprio agito mesmo do dia a dia, né? Eu acho que agora, tirando todos esses mitos aí que tem, não vai mais faltar motivos para procurar uma Nutri, gente. Olha só como que a gente não vai procurar. Se a gente pode comer, jantar, pode ser um pouquinho da dieta, ela vai até dar em algum momento mais comida do que a gente come. Como assim? É isso mesmo. Essa é Legal. a lógica, né? E assim, e comida é merecimento, né? Você precisa merecer. Então também não adianta você ficar em casa sendo um sedentário e querer consumir lá um número grande de calorias por dia. A gente precisa ter um balanço energético, né? No final das contas, emagrecimento, ele é balanço energético. Eu preciso consumir menos, gastar mais. Mas dentro desse consumir menos, essa alimentação pode ser boa, né? Eu dou risada e falo que no passado era muito engraçado. As pessoas falavam assim: eu fui na nutricionista e eu vou fazer regime. Regime, né? Eu acho engraçado. Sim. Depois virou dieta, né? E É. a gente fala, não é? É um plano alimentar. É um plano alimentar que você tem. É um plano que ele não é quadrado, né? Não precisa ser só aquilo. Ele é um direcionamento para que você entenda o que é bom você comer no teu dia a dia, para que você tenha ideias, né? Às vezes o paciente me fala assim, ai, Fran, eu tô sem ideia para os lanches. Não, peraí. Esse é meu papel aqui. Vou te colocar várias ideias aqui para você não enjoar, né? Então é isso. E a relação com a comida, ela precisa ser uma relação positiva. Outra coisa que a gente vem vendo muito nos últimos tempos é transtornos alimentares, né? Bulimia, anorexia, né? Então as pessoas e também muito motivado por aquele corpo que vê lá no Instagram, que quer ser igual. Ainda bem, nunca ninguém vai ser igual a ninguém, né? Onde que a gente é igual na nossa diferença, né? E isso é muito positivo, né? Então a gente vem vendo esse tipo de situação hoje. Das pessoas prejudicando sua saúde para querer ter lá um corpo ideal, ou o que ela viu, ou o que ela imagina que é ideal, né? E a gente precisa, assim, dar um basta nisso, porque ao invés da população ficar melhor, ela tá adoecendo, né? Então, e para a gente dar um basta nisso, é isso, é o que a gente também está fazendo hoje aqui, conscientizando, de repente, quem estava um pouco, né, na dúvida de como as coisas funcionam, buscar ajuda. Sempre que a gente tiver na dúvida, a gente deve buscar ajuda, né, dos profissionais do assunto. Com certeza, Fran. E conta pra gente, né, como que a atividade física, a nutrição, fazendo um resumo assim, né, pode ajudar a gente na prevenção de doenças, melhora realmente nosso dia a dia, afeta o nosso humor, como que isso tudo tá linkado? A questão de humor é bem interessante, né? Depois que você começa, né, por exemplo, a correr, a gente sempre fala, tá estressado? Vai correr. Tá triste? Vai correr. Tá alegre? Vai correr também, né? Então, claro, eu falo da corrida até porque a atividade aeróbica, e aí nós temos a corrida, nós temos o ciclismo, a gente tem, né? Vamos pegar esportes de praia, futevôlei, ele é bastante aeróbico, o beach tênis, que tá bastante agora, né? É, aí ele também é aeróbico. Então, são aquelas atividades realmente, né? É, que elas acabam tendo assim, um benefício fantástico para a parte cardiovascular, né? Então, circula mais o sangue, você melhora bastante essa parte da vasodilatação, né? E ela também traz muito essa sensação de felicidade, né? A liberação, né? Hormônio da adrenalina, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, inicialmente, às vezes, você tá assim, nem todo dia você tá com vontade de treinar, mas nunca você vai se arrepender de um treino feito. Pode ter certeza. Se arrepender de não ter ido é muito provável, mas de um treino feito nunca, porque a sensação de bem-estar depois de um treino é algo
fantástico, né? É algo assim que eu digo é impagável. Então, isso, a questão social também, né? Vamos pegar a corrida, né? Nossa, vai para as provas de corrida, é aquela alegria, um conversa com o outro, não via há quanto tempo. Isso é muito bom para a saúde mental. Né? Então, a atividade física para a saúde mental é algo assim fantástico, né? A parte de mobilidade, né? Você melhora muito. Nossa, assim, os benefícios eles são tão grandes, né? Que sim, quando a gente fala num esporte mais competitivo, a gente acaba tendo alguns efeitos fisiológicos, né? Mas é tão mais positivo a gente praticar a atividade física dentro de uma regularidade, né? Dentro de um cuidado com a saúde, muito mais do que qualquer outro malefício. E é legal porque muitas pessoas deixaram, por exemplo, de fumar depois que inseriram uma atividade física, né? E nossa, então assim a gente vê a parte mesmo, pessoas que tinham colesterol alto, diabetes ou num pré-diabetes, inseriram atividade física e uma alimentação, nossa, pararam de tomar medicação. Gente, isso é um negócio assim fantástico. O cara tomava 15 anos medicação, né? E a medicação toda ela tem efeito colateral, não importa. Né? O cara deixou de tomar porque inseriu atividade física e melhorou a alimentação. Não, isso é um ganho que é impagável, isso, né? Porque assim, a população está envelhecendo cada vez mais tarde, morrendo cada vez mais tarde, né? Nós vamos viver 90 anos ou mais, eu não tenho dúvidas, né? Só que Vai. como que a gente quer chegar lá, né? Sempre falo para os meus pacientes, como é que tu quer chegar lá? As pessoas fazendo as coisas para ti ou você mesmo fazendo? Então esse é o ponto que a gente tem que ter em mente, né? Legal, Fran, é isso mesmo. E eu vou trazer algumas perguntinhas. A gente deixou uma caixinha ontem, né? Para perguntar aqui para você. Vamos lá. O Vini perguntou: sou vegetariano, quais cuidados tenho que ter na minha dieta? Ah, sim, sem problemas nenhum. E esse é outro mito, vegetariano, vegano, vai ter problemas, né? O que a gente tem que cuidar mesmo, principalmente, né, é na questão do ferro e da vitamina B12, tá? Então é o principal, né? Normalmente no atleta eu acabo tendo que suplementar, porque ele usa muito, né? E acaba que daí só com alimentação não dá conta, mas não há problema algum com relação a isso, né? Então, principalmente ferro e vitamina B12 é o cuidado que tem que ter. Então, exames constantes de sangue para ver como tá, né? Não estando bem, aí procurar, né, um nutricionista ou um médico para fazer essa suplementação. Legal, Fran. E o Ale também perguntou como resolver a gula por chocolate. Pode? Pode. Então, essa vontade mais exacerbada por doces, e normalmente os pacientes me relatam do meio da tarde para frente, né? Justamente ela tem muito a ver quando você não faz alimentações adequadas durante o dia. Então, normalmente, pulou o café da manhã, pulou o lanche da manhã, vai fazer só o almoço. E aí, pronto, dali para frente vai ter muita vontade, né? De comer, e o doce é o que acaba tendo essa sensação de conforto, né? Então, por isso que o particionamento das refeições durante o dia ele é bem importante. Um bom café da manhã com um aporte de proteínas e de carboidratos, né? Um lanchinho lá no meio da manhã, que normalmente vai uma frutinha, já é uma forma de inserir uma fruta. Um almoço também com carboidrato, com proteína, com vegetais, com os folhosos verdes, né? Um lanchinho no meio da tarde, normalmente, né? Repetir aí uma frutinha. Você vai chegar à noite para o jantar, você não vai estar enlouquecido, né, de fome. E da tarde para frente, onde normalmente as pessoas estão mais cansadas, o trabalho consumiu, né? E aí o doce vem meio com essa vontade, assim, de eu me satisfazer com algo, né? Mas se fizer essa distribuição durante o dia, já vai ter uma redução. E não é que não possa. A gente tem que, né, ir com parcimônia, né, com relação aos doces. Mas não pode ser todo dia, mas a gente pode ter ele em alguns momentos, sim. Legal, Fran. E a Ju perguntou: o horário das refeições é importante ou posso comer apenas quando eu tiver fome? Eu acho que acabei respondendo sem saber essa pergunta, né? É bem importante, sim, a gente ter esse ordenamento, até porque, né, o nosso organismo ele tem um ciclo circadiano, que é justamente, né, em cada momento do dia que hormônios estão, né,
mais presentes aí, e isso vai determinar realmente, né, essas nossas necessidades, essas nossas vontades. Então, o ideal é sim a gente fazer um particionamento, normalmente tentar fazer sempre mais ou menos o mesmo horário, até porque você se adapta, né? É incrível, bateu ali 9h30 da manhã, 10, eu já tô com fome, né? Porque eu sei que é meio esse horário que eu boto um lanchinho ali. E às vezes vai uma fruta e pronto, resolveu, né? Então, é criar hábito, né? Então, comer só quando está com fome é um problema, porque você pode ter fome o tempo todo, e aí comer o tempo todo é um problema, ainda mais se você não faz nenhuma atividade e não gasta. E você pode também não ter fome e comer muito pouco, e a gente gerar, inclusive, uma desnutrição. É que a gente fala tanto em ganho de peso, mas é muito sério também, né? A desnutrição pela falta da alimentação. Legal, Fran. A Lúcia perguntou: é verdade que tem o melhor horário para me pesar? Ou eu posso me pesar a qualquer horário que vai dar sempre o mesmo? Sim, o ideal é de manhã logo cedo, né? Porque durante o dia normal a gente bebeu água, né? E aí comeu e naturalmente, né? Você não consegue tirar tudo isso, tá ali no teu organismo até que faça esse processamento, né? Então, logo cedo de manhã, logo depois que acorda, seria o melhor horário para se pesar. Embora que veja, o peso na balança isolado não diz nada, tá? Eu vou falar assim, ó, eu tenho vários casos de atletas que aparecem com sobrepeso. E como assim com sobrepeso? O cara tem uma massa muscular gigante. Sobrepeso porque ele é baixo e ele tem, né, só que o peso dele é de músculo. Então, olhando IMC, é sobrepeso. Mas não é isso que eu tenho que olhar. Faço lá 7 dobras, né? Com adipômetro. Então, vou olhar como é que tá essa relação massa magra e massa gorda dele. Atletas profissionais que eu atendia apareciam com sobrepeso. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao olhar só aquele número que aparece na balança, né? Tem a questão de relação massa magra e massa gorda, ela é tão ou mais importante do que só esse número. Mas horário, sim, seria o melhor. Sim, tem que saber interpretar os dados, conciliar e vincular tudo também, né, Fran? Por isso que é tão importante a ajuda de um profissional, né? Exato, exato, porque a gente vai olhar isso, vai entender essa relação massa magra, massa gorda, né? Esse percentual, né, de gordura, embora que ele também só isolado não é. Então, muitas vezes as pessoas, ai, qual é a minha percentual? Qual é a minha percentual? Cara, tu é muito mais do que um número, do que um percentual, né? Como é que tá a tua situação de saúde geral, né? Como é que tá? Aí vamos olhar assim essa relação massa magra, massa gorda, né? Então não é só isso, né? Então se baseia muito, né? Aí em percentual de gordura, hein? Olha, a última coisa que eu faço, né, no consultório, quem é meu paciente está assistindo sabe, é a avaliação antropométrica. Ela é a menos relevante para mim, é mais importante entender esse dia a dia, conseguir adequar as necessidades dele e olhar os exames de sangue, entender como é que está essa saúde. E por último, nós vamos fazer a avaliação antropométrica. Ela é apenas um dado que compõe, né, todo esse repertório de informações do paciente para a gente adotar a melhor conduta. Show, Fran. Eu vou pegar uma perguntinha aqui do pessoal que já deixou aqui pra gente. Vamos ver aqui. A Bruna, ela perguntou: o que é ideal comer e quanto tempo antes de treinar? Ah, sim. Essa pergunta do quanto tempo antes todos os pacientes me fazem. E a resposta é: você é a mais indicada para saber qual é o tempo antes, né? Nós vamos ter que fazer teste porque o teu esvaziamento gástrico, a tua forma, né, de processar esse alimento é tua e não minha. Eu, por exemplo, posso comer uma feijoada e sair correndo, não dá em nada. Eu treinei para isso, porque eu faço ultramaratona, então eu preciso comer até às vezes macarrão correndo, então eu tive que treinar para isso, né? Agora é muito diferente de outra pessoa. Então eu tenho pacientes que falam: Fran, se eu não comer 2 horas antes, eu passo mal. Beleza, coma 2 horas antes. Você é a pessoa mais indicada para me dizer qual é o tempo. E isso nós vamos treinar. A gente vai iniciar com um determinado tempo. Pô, não deu legal, vamos, aumenta. Não, aqui deu, né? É a mesma coisa a alimentação intratreino, dentro do treino. A gente tem um mínimo ali. Mas de cada atleta eu vou variar conforme aquilo que ele se sente também, né? Melhor. Legal. Eu tinha visto também que tinham deixado aqui nos comentários uma perguntinha se o jejum intermitente ele atrapalha no rendimento do treino.
Então, ele é também mais uma estratégia, como, por exemplo, o que a gente falou anteriormente, né? Então, ele é uma estratégia, ele não pode ser um estilo de vida, né? E tem que entender muito como esse atleta responde, né, ao, Uhum. ao jejum. Eu gosto, prefiro, trabalho na linha do atleta alimentado. Ele bem alimentado, para ter glicogênio muscular, para render bem, né? Para ele estar com esse músculo cheio, né? De suporte ali para ele poder fazer a atividade da melhor forma. Mas isso é bem individual mesmo. Uhum, entendi. Fran, tá tão bom que eu ia continuar contigo aqui por mais 1 ou 2 horas, tá? Porque, sério, tá muito bom mesmo. Mas já me sinalizaram aqui que já tá quase acabando o nosso tempo. Sei. Fran, vou deixar aqui aberto para você contar um pouquinho, fazer um convite pro pessoal também te conhecer, te seguir, te acompanhar aí nas tuas corridas, nas tuas maratonas, né? Conta um pouquinho aqui pra gente. Beleza, gente. Então, assim, né? Pode, quem tiver interesse aí, pode me seguir, né? No meu perfil eu busco trazer muito dos meus treinos, né? E também busco sempre, pelo menos uma vez na semana, eu trago algum post técnico, né? Sempre mais relacionado mesmo, né? Ao endurance, às ultramaratonas, né? As corridas. Então, fiquem bem à vontade. Se ficou ainda com alguma dúvida, quiser me enviar, não tem problema nenhum, né? É, e assim, né, quiserem me acompanhar enquanto atleta aí nesse ano, né, meu próximo desafio agora é em dezembro, é uma prova de 140 quilômetros em Minas Gerais, é o AI Ultra dos Anjos Internacional. Esse não é pela seleção brasileira, né? Ele é uma prova assim que é em estradão de terra, né? Sobe e desce. E ano que vem a gente tem o Intercontinental, daí sim pela seleção de 100 quilômetros. Ainda tá sem qual país que vai sediar. Mas aí, quando a gente tiver a informação certa, eu volto a treinar mais especificamente para ele. Então, né, me acompanhem aí em dezembro, dia 10, eu tenho essa de 140 quilômetros. Pode deixar, a gente vai ficar aqui na torcida por ti, viu? Pode Ah, deixar. obrigada. E Legal, pessoal. agradeço demais a oportunidade. Imagina, a gente te agradece também, Fran. Foi um prazer te conhecer, conhecer a tua história. Eu acho que foi muito legal para a gente se conectar um pouquinho e saber que realmente é possível virar essa chave, né? Esse processo de mudança, basta querer. Não é fácil, como você falou, mas tem que ter disciplina e força de vontade que a gente alcança o objetivo, né? Exatamente. Disciplina é liberdade, né? Já falava a música do Legião Urbana e ela é bem verdadeira. Legal, Fran. Muito obrigada, viu? Um beijo, boa É sorte na isso. prova em dezembro. Valeu, obrigada, gente. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pessoal que está ficando por aqui, se quiser conhecer um pouquinho mais da Rede Sul, como também pode estar te ajudando nesse processo também dessa chavezinha que está faltando aí para virar para você, sair desse sedentarismo, de ter uma vida saudável, poder utilizar os benefícios da Rede Sul também para contribuir, chama a gente aqui que a gente vai ter o maior prazer em conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigada aí, pessoal, por acompanharem a gente. A gente vai deixar uma caixinha de sugestões para nossa live agora do mês de outubro. Deixa a sugestão, é conteúdo para vocês. A gente faz com muito carinho e vai ser um prazer receber vocês no próximo mês. Um abraço, tchau, tchau.